Né? O Milei está cumprindo um ano de mandato e as esquerdas brasileiras estão também em polvorosa. Né? O PT acabou de soltar. E, assim, me parece muito inteligente da parte do Partido dos Trabalhadores, já no momento que as relações Brasil e Argentina institucionais, tá? Não tô falando entre os países. Brasileiros e argentinos tinham algumas brigas por conta do futebol, eles não estão se dando mal. Aliás, as pessoas estão fazendo muito turismo para a Argentina, reclamando do preço também, porque ficou mais caro, mas nesse momento de briga entre Milei e Lula, e assim, os dois não escondem a animosidade, o partido do Lula ficar fazendo esse tipo de ataque não é exatamente coisa mais esperta, né? Eles soltaram essa nota no Twitter: o governo de Milei é marcado pelo retrocesso, desemprego, inflação, fome e aumento do custo de vida que marca... Deixa eu dizer. Governo de Milei é marcado pelo retrocesso, desemprego, inflação, fome e aumento do custo de vida marcam... Tá escrito errado. Tá escrito... O PT se é analfabeto, cara. Pátria educadora. Até pra fazer um ataque que vai gerar uma animosidade diplomática com um dos maiores parceiros do Brasil, vocês são analfabetos. Pô, galera, assim... Vocês não se ajudam, né, galera? Vocês não se ajudam. Vocês não conseguem se ajudar, vocês são muito ruins. Né? Tentem ler. Governo de Milei é marcado pelo retrocesso, desemprego, inflação, fome e aumento do custo de vida marcam a gestão do neoliberal. E mesmo assim a mídia brasileira aplaude. Assim, eles seriam reprovados no Enem. É osso. Não. Aí já eles tomaram uma nota, né? Vamos lá. Durante o período do governo Milei, o desemprego apresenta projeção de queda para aproximadamente 7%, ou seja, o desemprego caiu. A inflação caiu de 25,5% ao mês para 2,7%. Ele quase dividiu por 10 a inflação. A taxa de indigência fome caiu de 54 para 44 e o custo de vida caiu com o aumento real dos salários de 7,4%. Vale salientar que o peso valorizou. Vale salientar também que o fluxo de capitais para a Argentina aumentou e que as exportações e as importações aumentaram. Ou seja, este primeiro ano de mandato do Milei é um sucesso. Não adianta fingir. E veja, estou falando aqui como alguém que meteu o Renan de QI baixo. Não, ele é um idiota, ele é tipo um Bolsonaro. Não sabia do que eu estava falando, não pesquisei o suficientemente, paguei mico. E falo aqui com toda tranquilidade, paguei mico. Hoje eu estou conhecendo um pouco mais sobre o plano por trás da eleição do Milei. Pô, que pariu, o cara... Não só ele, como o time dele, um time inteligentíssimo, muito bom. Tá? Tem um ponto que os críticos podem falar: o PT poderia ir por esse caminho. Olha, conforme o Milei foi enfiando esse ajuste muito rígido, muito duro que ele fez, a população percebeu um aumento da pobreza. E sim, houve um aumento da pobreza. Só que se tem um gráfico, o Rito pode pesquisar aí, a pobreza começou a cair. Ou seja, no começo, dado que ele fez um arroxo, ele cortou programas sociais, ele demitiu um monte de gente, ele acabou com aquela política de preços absurda, pum, a pobreza aumenta. Lógico. No começo você está desamarrando um arranjo impossível. Só que conforme você foi desamarrando, né, e aí você começa a ter um aumento da confiança na Argentina, dinheiro começa a entrar. E aí você começa a ter investimentos, você começa a ter um ganho de confiança, e aí você começa a reverter essa tendência, que é sempre inicial, de aumento da pobreza. Então, para onde você olhar, lógico que você vai encontrar defeitos, mas nos grandes temas e naquilo que foi proposto pelo Milei, definitivamente o governo dele não é ruim. Tá, esse aí ainda tá no primeiro semestre de 24, Riso. Tem os dados mais recentes da queda da pobreza, a gente já tratou disso já. Esse aí, ó, a gente tem que pegar já com os mês a mês e agora no segundo semestre. Eu não tô achando esse dado. Porque assim, ele está agora, inclusive, indo pro 5º mês seguido de redução do desemprego. E isso tratando dados mês a mês já no segundo semestre. Então precisava que achasse ali. Pede pro pessoal arrumar o link ali, tá? Então, há uma... É definitivamente um governo que está entregando. Outra coisa, quando o Milei participou das eleições, diferente do Macri, porque o Macri fez parte de uma construção bem mais tradicional. O Milei avisou que faria ajustes muito duros, não escondeu que as pessoas iam sofrer no começo, e pediu para as pessoas confiarem no projeto. Até porque o oposto do projeto dele foi testado por muitos anos, com o kirchnerismo, anteriormente com o peronismo e tal, e deu errado. Então as pessoas, quando apostaram no Milei, não é que elas apostaram imaginando que isso não fosse acontecer. O Milei, ele se colocou como um médico que avisou: olha, eu acho que dá pra sair, tá? Você tá com um câncer terminal, mas há um tratamento
radical, que vai doer muito, você vai sofrer, você vai ter dores excruciantes por um período, você vai perder o cabelo, será desconfortável, mas se você seguir o tratamento no período pretendido, há uma chance decente de você sobreviver. E o eleitor argentino falou o quê? Eu quero isso. Foi avisado. Não é que ele prometeu, me eleja e vai dar tudo certo. Não, ele não meteu essa. Ele avisou que seria difícil. Então, o que acontece? O Milei não perdeu muita popularidade, ele conseguiu sustentar uma popularidade importante, mesmo no período que a pobreza aumentou. E aí ele está agora vivendo um período positivo de resposta a isso. Veja, o que nós temos aí, ó, é o quadro, tá aqui, Nowcast de pobreza. Ele vem desde 2016, tá? E acho que os pontos vermelhos são as eleições, né? Acho que é eleição, porque você tem aí... É eleição? Não, não é eleição. Será que é ano a ano? Ponto é o seguinte, se a gente for pegar o começo de 2024, tá? Que é essa série final que dá o salto. O Milei é do ponto vermelho em diante, do penúltimo ponto vermelho. Ali o Milei ganhou, ele implementa as medidas dele e aí a pobreza estoura. Pum! Pobreza estourou. Vai pra frente. Isso, que é quando começa o governo dele, né? Final de 23. Então a pobreza estoura. E aí que veio aquelas notícias, olha, as medidas do Milei, elas estão freando a inflação, elas estão tratando de maneira muito aguda do déficit público, mas você teve um aumento expressivo da pobreza. O que aconteceu? Em não muito tempo, a bolinha começou a ficar verde, ou seja, você começou a ter uma queda na pobreza. Ele mantendo essa reversão na pobreza e tornando ela mais aguda e gerando crescimento econômico, e os sinais vão todos nessa linha, isso dá conta de que o Milei pode ter uma reeleição e ele pode ter um sucesso estrondoso como modelo num país como a Argentina e também na América Latina. Por quê? Porque a América Latina ela foi muito refém de ideias equivocadas da esquerda, e essas ideias equivocadas da esquerda ficaram muito aqui. Então você teve uma política paternalista, protecionista, todo tipo de política pública engessante, leis trabalhistas amalucadas, combate a quem trabalha e produz. A Argentina ela fez todos esses rituais, mas a América Latina praticamente inteira fez isso, tirando o Chile, por exemplo. E aí o exemplo argentino pode avisar, tem um caminho diferente. A resposta que o Milei dá, que é uma resposta profundamente libertária, se eu colocar aqui, tá? Ela é uma resposta que é necessária. Então, veja só, eu sou muito chato com essa turma que eu chamo de liberbobo, né? Ou esse movimento libertário, que em geral é chato falando da maior parte dos assuntos. Mas definitivamente o Brasil, né, e a América Latina precisam de um choque. Um choque que coloque as coisas em ordem e nos entregue, vamos dizer, para uma competição global em condições minimamente decentes. Porque você vir com esse arcabouço fiscal legal, as leis trabalhistas, a burocracia, as políticas sociais como um fim em si mesmo, que a gente tem na América Latina, e achar que a gente vai concorrer com a Ásia, com a África que vai começar a se desenvolver, não vai, cara. A gente só vai ficar para trás. E aí, a Argentina, que é o país mais emblemático disso, tá fazendo isso com o Milei, Milei merece nossos aplausos e da minha parte merece, sim, um reconhecimento de que fui Bobson. Achei que era um maluco que ia ficar falando de cachorro morto. Fui Bobson.